O que esse papo maluco de energia, vibração, metafísica, o que isso tem a ver com o carnaval? Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Tudo é energia, frequência e vibração, então tem a ver com o carnaval também. E digo mais, ainda que você não esteja participando do carnaval, se algo próximo de você estiver, você também será afetado. E eu explico por quê. Bom, olá, meu nome é João Cássio, eu sou cantor, compositor e escritor, e o meu objetivo é provocar a sua consciência a se questionar se você está servindo a sua própria alma ou se você está servindo o sistema. Nós estamos vivendo uma das maiores festas populares do nosso país, o Carnaval, uma festa muito marcada pela sensorialidade, pela sensualidade, e a abordagem a ela é muito no sentido de entretenimento. Gosto, não gosto. E muitas vezes não se faz uma análise mais profunda, mais reflexiva a respeito das decorrências desses festejos. E o meu objetivo nesse vídeo é fazer isso hoje. Quais são as decorrências metafísicas do Carnaval? Antes de tudo, é preciso trazer alguns conceitos, alguma teoria, para depois, em posse desses conceitos, fazer a análise reflexiva. Bom, metafísica, formada por duas palavras, meta e física. A física é uma ciência que está preocupada, que investiga a natureza, os fenômenos naturais. Isso desde Aristóteles, quando ainda nem existia toda essa modernidade, todos esses aparelhos. Niels Bohr, um físico já moderno, Nobel de Física, em 1922, afirmou: a física está preocupada apenas com os fenômenos. O que são os fenômenos? É tudo aquilo que pode ser perceptível através dos 5 sentidos, né? Pode ser visto, cheirado, ouvido, tateável, enfim, que pode ser mensurável, medido. Essa é a física, uma das principais, se não a principal ciência que investiga a realidade. Por outro lado, nós temos também a metafísica, porque se existem os fenômenos que podem ser percebidos, para que esses fenômenos aconteçam, é preciso haver algo que precede e que principia esses fenômenos, que está no mundo das causas. A metafísica, portanto, é o estudo das causas do fenômeno, do ser, do motivo de ser das coisas. Meta, além. Metafísica, além da física. Muitas vezes fica-se no âmbito filosófico, muitas vezes muitos autores, muitas concepções ultrapassam para o âmbito mais espiritualista, e tudo isso, de certa forma, filosoficamente, está interrelacionado. A física ela é basicamente dividida em duas vertentes, né? A física clássica, que está preocupada com esse mundo macro, né? Com o movimento dos planetas, com as leis, né? O movimento dos corpos grandes, e a física quântica, que é a parte da física dedicada ao mundo das coisas muito pequenas, aquelas coisas que não são perceptíveis diretamente pelos sentidos, que para serem observadas é necessária a utilização de instrumentos. Se você pegar um microscópio e colocar no tecido da sua pele e ir aproximando, você vai ver células que já não são observáveis a olho nu. Depois das células você vai ver moléculas, e quando você aproxima mais nas moléculas, você vai chegar aos átomos. Os átomos são formados por partículas de próton, uma bolinha, imagina bolinhas, né, que se chamam próton, de carga positiva, nêutrons, de carga neutra, e de uma outra partícula em movimento chamada elétron, de carga negativa, como se fosse um planetinha orbitando o núcleo. É o elétron, esse é o elétron. E a partir desses conceitos da física quântica,
Os mais adeptos da física clássica, que eram acostumados a explicar o mundo através de um ponto de vista cartesiano, até de um ponto de vista positivista, que é adepto mesmo ao materialismo, né? Eles não conseguiam explicar alguns fenômenos novos encontrados dentro da física quântica. E a partir daí começaram a surgir algumas explicações mais metafísicas, que estão além da física, para explicar esses fenômenos controversos. Por exemplo, vou dar um exemplo de um fenômeno controverso, que é o ponto de partida, na verdade, da física quântica, que é a experiência da dupla fenda, que mostrou que um fóton, uma partícula de luz, ela consegue passar ao mesmo tempo por dois buraquinhos. Como uma coisa só passa ao mesmo tempo por dois buracos. Seria a mesma coisa se você imaginar uma pedra, uma única pedra sendo atirada e essa pedra passar ao mesmo tempo por duas janelas. Então isso deu pane no raciocínio materialista de muitos cientistas e surgiu um espaço para alguns autores começarem a conciliar conceitos da ciência moderna com conceitos muito antigos da tradição mística. Esse foi o caso do PhD Amit Goswami, que é um dos adeptos da filosofia do idealismo monista. A ideia de que existe uma única fonte geradora metafísica de todos os fenômenos físicos. E que se existe uma única fonte, todo mundo está conectado de certa forma. E o Amit Goswami ele é autor do livro O Universo Autoconsciente. Nesse livro tem um conceito em especial que eu vou ler para vocês, que vai ajudar a explicar as decorrências metafísicas do carnaval, que é o conceito de correlacionamento, de entrelaçamento quântico. Vamos falar do elétron, que é essa partícula que circunda o núcleo do átomo, que tem carga negativa. Vamos lá no livro do Amit Goswami. O elétron tem dois parâmetros de valor denominados spin. Pensemos no spin como uma flecha que aponta para cima ou para baixo do elétron. Então imagina que isso aqui é um elétron, isso aqui é outro elétron. Eles têm um spin. O que é o spin? Uma flechinha apontada para cima ou para baixo. Nesse caso, as duas estão apontadas para cima. Tá? Sugeriu Bond, que é um físico, que em certas circunstâncias podemos fazer com que dois elétrons colidam de tal maneira que após a colisão eles seriam correlacionados no sentido em que as flechas dos spins de ambos ficariam apontadas em sentido contrário entre si. Então vamos continuar aqui com a nossa imagem. Tá, os dois elétrons e é provocada uma colisão entre ambos e com essa colisão eles ficam interrelacionados. Ele tem os spins que estão apontados para cima, daí nesse momento que eles se correlacionam, um fica apontado para cima e o outro fica para baixo. O que se fez com essa experiência é que depois de correlacioná-los, de deixá-los ali juntos, esses elétrons foram separados. E uma vez separados, quando um se movia, percebia-se que o outro se movia junto, mesmo separados. Eles ficaram correlacionados mesmo à distância. E essa comunicação entre os dois spins, ela ocorria mais rápida do que a velocidade da luz. Independentemente da distância que você colocasse esses dois spins, um continuava correlacionado com o outro. Isso significa que se essa comunicação, que era mais rápida do que a velocidade da luz, e se a luz, nesse universo local, é a velocidade mais rápida que existe, essa comunicação mais rápida do que a velocidade da luz só pode acontecer em um universo não local, ou seja, em outra dimensão da realidade. Ou seja, dois corpos físicos, duas partículas, uma vez correlacionadas, se elas fossem separadas, uma continua interferindo na outra mesma distância. Ah, mas isso só acontece
nesses objetos pequenos, né, da física quântica. O elétron é muito pequenininho. Nos objetos grandes isso não é verdade, né? Entre dois seres humanos isso não existe, certo? Errado. E esse argumento poderia ter sido usado até uma experiência feita por outro cientista, dessa vez um cientista mexicano, chamado Jacobo Greenberg. Ele também é citado no livro do Amit, que eu vou ler para vocês, esse experimento que esse físico, que esse cientista fez. É um neurocientista mexicano. Um experimento recente realizado pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg e seus colaboradores fornece apoio direto à ideia de não localidade em cérebros-mentes humanos. Experimento esse que é o equivalente cerebral ao experimento de Aspect com fótons, que é aquela leitura que eu fiz anteriormente. Dois sujeitos são instruídos a interagir durante um período de 30 a 40 minutos, até que começam a sentir que se estabeleceu uma comunicação direta. Ambos entram em seguida em gaiolas de Faraday, que é um espaço fechado metálico que bloqueia todos os sinais eletromagnéticos. Eles ficaram separados em gaiolas de Faraday, cada um no seu quadrado, depois de terem interagido por 40 minutos. Sem que ele ou sua parceira saibam, a um dos sujeitos é mostrado nesse momento um sinal luminoso, piscante, que produz um potencial evocado, uma resposta eletrofísica produzida por um estímulo sensorial medido por eletroencefalograma, no cérebro estimulado pela luz. Mas, espantosamente, enquanto os parceiros no experimento mantêm a comunicação direta, o cérebro não estimulado acusa também uma atividade de eletrofisiológica denominada potencial de transferência, muito parecida com a forma e força do potencial evocado no cérebro estimulado. Bom, o que isso significa? Vamos imaginar essa imagem. Vamos formar essa imagem. Um casal é colocado para meditar um perto do outro durante 40 minutos, até que se estabeleça uma comunicação direta, telepática entre eles. Em seguida, eles são separados e colocados cada um em uma gaiola de Faraday. O que é essa gaiola de Faraday? É um local que está totalmente protegido de qualquer tipo de comunicação eletromagnética, certo? Não poderia haver nenhum tipo de comunicação eletromagnética entre eles. Daí o que foi feito? Foi colocado aqueles aparelhinhos na cabeça deles. E em apenas uma dessas pessoas foi mostrado um sinal luminoso, uma luzinha piscou perto dela. E na cabeça dela, logicamente, foi acionada numa região específica a percepção dessa luz. O que aconteceu é que no outro parceiro, ao qual não foi mostrada nenhuma luz, o aparelho, o eletroencefalograma, também mostrou que ele sentiu que os mesmos lugares do cérebro que perceberam a luz do primeiro parceiro também foram estimulados no segundo, ainda que ele não percebesse. O que isso significa? Que mesmo distantes, os elétrons no cérebro dessas duas pessoas também estavam emaranhados, também estavam correlacionados. Ou seja, a comunicação, o entrelaçamento não acontece só no mundo do muito pequeno, acontece também no universo humano. Certo? Quando a gente interage diretamente com outra pessoa, vive emoções fortes perto dessa outra pessoa. Ainda que a gente esteja longe, a gente estabelece uma ligação à distância, uma ligação não local com essa pessoa. Isso ficou demonstrado nessa experiência. Estranhamente, esse Jacobo Greenberg, ele ia dar um salto na pesquisa, ele ia analisar os efeitos em cérebros em estado alterado, em teta, por exemplo,
e ele sumiu misteriosamente em 1994. Ninguém mais sabe desse cara. Estranho, né? Agora, além disso, antes de fazer a análise do carnaval, vamos trabalhar com outro conceito que é muito frequente nos estudiosos de física quântica dentro dessa linhagem mais metafísica, que é de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, o grande inventor sérvio, disse certa vez: quer conhecer o segredo do universo? Pense em termos de energia, frequência e vibração. O que é vibração? Tudo está em movimento. Mesmo uma cadeira que está aparentemente parada, ela está em movimento, seja no macro, porque a Terra está girando, ou seja no micro, porque, como nós vimos, os elétrons estão sempre em movimento. Então, essa aparência das coisas estar paradas é muito mais uma deficiência do nosso aparelho sensório de perceber o movimento das coisas. Então, vibração significa basicamente movimento. Frequência. Frequência significa a quantidade de movimento em relação a determinada quantidade de tempo. Por exemplo, vamos contar 3 segundos. 1, 2, 3. Quantas subidas para cima e para baixo eu consigo fazer em 3 segundos? 5, 6? Essa é uma frequência de 6 subidas de dedo para cima e para baixo por 3 segundos. Agora vamos contar 3 numa vibração mais rápida. 1, 2, 3. Essa vibração mais rápida eu fiz 20 subidas e descidas de dedo na mesma quantidade de tempo. Então, a frequência é a quantidade de vibração no decorrer do tempo. E energia significa a força, o poder, o potencial de se realizar determinada atividade. O que diz a teoria dentro dessa concepção? Quanto mais alta é a sua frequência, melhor a qualidade de energia que você entra em contato. Existe inclusive uma pirâmide de vibração, de frequência, que diz que o ódio é uma frequência muito densa, você entra em contato com a energia de ódio. A luxúria é uma vibração também densa, e você, em determinada frequência, você entra em contato com essa energia da luxúria. A alegria está aqui em cima, o amor está aqui em cima. Quando você vibra na gratidão e na paz, você entra em contato com uma qualidade de energia muito sublime, que você inclusive consegue manifestar essa sublimitude, essa energia boa na sua própria vida, seja através de obras do seu trabalho, seja através dos seus relacionamentos. Ok? Esse é um outro conceito. Foram 2 por enquanto. Entrelaçamento quântico, que é a capacidade de haver comunicação mesmo à distância com as pessoas que você está correlacionado. A segunda, energia, frequência e vibração. A terceira e última diz respeito à egrégora. O que é egrégora? Egrégora é um conceito esotérico que representa uma entidade não física que surge dos pensamentos coletivos de um grupo distinto de pessoas. Toda reunião de várias pessoas com o mesmo objetivo, surge um resultante energético chamado de egrégora. A energia, a síntese energética do conjunto de pensamentos sintonizados de pessoas. E essa egrégora é uma energia que atrai a energia correspondente ao que ela está emanando. Ela multiplica em várias vezes, ela aumenta grandemente a energia de um único ser humano. Por isso, inclusive, que Cristo disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu também estarei. É uma
não sou especialista em Bíblia, mas com certeza é um ensinamento também metafísico que o mestre trouxe a respeito dessa força, né, da egrégora. Eu já vivi algumas experiências em que eu pude perceber essa força da egrégora. Vou dar um exemplo. Teve uma vez eu participava de um grupo de estudos e de manifestações mentais e nessas reuniões se falava a respeito dos fenômenos capazes de serem produzidos através da mente. De repente, a gente observou que chegou uma pessoa que não era do grupo, né? A sala estava aberta, e a pessoa começou a olhar pela porta os assuntos que estavam sendo colocados lá, mas de uma maneira assim, praticamente espantada, em choque. Mas ela estava realmente prestando atenção. Ela entrou, já era uma aula mais avançada, mas ela entrou, sentou na última cadeira e ficou observando o que estava acontecendo. A gente deixou. Ao final da reunião, ela nos procurou para dizer que tinha ido ali porque ela pensou que ali estava vendo uma distribuição de viagem, alguma coisa de viagem que ela estava procurando, pacotes de viagem, alguma coisa nesse sentido. E de repente ela chegou na sala pensando se tratar desse assunto. E ela descobriu que a gente estava falando de um assunto que ela nunca tinha comentado com ninguém, ela não sabia nem que existia um estudo a esse respeito, mas que ela já percebia na vida dela. Que ela percebia que quando ela pensava muito em uma coisa, daqui a um tempo aquilo se manifestava, na maioria das vezes. E era exatamente sobre aquilo que a gente estava falando. Como essa pessoa foi atraída pela essa reunião? Esse é um dos exemplos do poder da egrégora. A capacidade de atrair energias similares para si, à medida que ela emana uma energia mais poderosa do que a energia do indivíduo isolado. Certo? Bom, tendo em posse esses três conceitos, o que o carnaval tem a ver com isso? O que é o carnaval? O carnaval é uma festa que veio lá da antiguidade, já tem registros desses festejos no Egito antigo, passando por Roma, e sempre foram o que faz com que seja carnaval, que as pessoas paravam uma determinada época do ano e saíam a dançar pelas ruas sem trabalhar e nem estudar. Mais ou menos isso. O carnaval foi inclusive uma festa da igreja, né? Era a última oportunidade das pessoas comerem carne antes do jejum da quaresma. Hoje eu acredito que não faz parte mais, né? Eu acredito. Até esse carnaval que a gente vê mais nesses moldes começou no Brasil lá pela década de 50, né? Já tinha antes, mas começou com essa coisa de carro alegórico, de marchinha, lá pela década de 50. E quando eu era criança ainda, lá em Promissão, no interior de São Paulo, meados da década de 90, ainda tinha aquelas marchinhas, né, que a gente ia... Tinha banda, tinha aqueles metais fazendo aqueles solos de sopro maravilhosos, né? Aquelas músicas com umas letras mais engraçadas, né? A gente ia realmente para brincar no carnaval. Tinha nas matinês, né? Bom, nas festas de noite devia rolar um pouco do que acontece hoje, mas não sei se tanto também, né? Não posso dizer. Porém, hoje em dia, né, na época que eu estava em São Paulo, por exemplo, eu percebi que se tornou uma festa assim, eu não posso generalizar, mas pelo volume de pessoas que havia na principal cidade da América Latina, no centro da cidade, eu morava ali na Aclimação, é uma coisa realmente degradada, né? Pessoas alcoolizadas, o cheiro nas ruas de urina era uma coisa realmente nojenta, fora as reportagens que a gente via pelas TVs, né? E imagina qual é a qualidade dessa energia. Vamos tentar trazer esses conceitos da física quântica para o que acontece hoje no carnaval, né?
entrelaçamento quântico. Naquela experiência do Jacob Greenberg, as pessoas só meditaram e já conseguiram se interrelacionar. No carnaval, o que acontece? As pessoas gritam os mesmos refrões, as pessoas se beijam, as pessoas se abraçam, as pessoas bebem no mesmo copo, as pessoas dançam e pulam juntas. Será que está havendo naquele núcleo um entrelaçamento quântico também? Se está havendo entrelaçamento, é dentro de uma mesma faixa vibratória. Que faixa vibratória é essa? Será que é alta ou será que é baixa? O que acontece nessas festas? Será que tem muita bebida? Será que rola droga? Será que rola sexualidade? Muitas vezes pervertida, mais de um parceiro numa noite? Será que existem financiamentos não legais, vamos dizer assim? Então, qual seria a qualidade dessa energia? Que as pessoas estão dividindo e se interrelacionando, entrelaçando. Estão juntas durante uma semana. Mas depois, cada uma vai para sua casa. E continuam dividindo esse entrelaçamento. Lembra do elétron? Lembra, mesmo distante, estão interrelacionados. Lembra da luminosidade nos dois cérebros? Um sentiu a luminosidade, o cérebro sentiu mesmo não sofrendo o estímulo luminoso que o outro sofreu. Então as pessoas vão para uma festa onde dividem uma certa energia, depois voltam para suas casas. Uma coisa importante. Muitas vezes, se você se relaciona com uma pessoa que já se relacionou com outra pessoa, que já se relacionou com outra pessoa, todas nessa energia densa, você vai não só com aquele único parceiro que você se relacionou, mas com a energia de todos os que passaram por ali. Muitas vezes, a pessoa que está naquele ambiente nem está interessada em bebida, nem está interessada em pegação. Vamos dizer que existe esse ser. Porém, energeticamente, ele está comungando com aquela energia. E quando ele voltar para casa, ele vai levar para as pessoas mais próximas também. Então o carnaval ele dura 7 dias, entre aspas. Porque as pessoas que estão vibrando naquela mesma frequência ao voltarem para casa, continuam comungando daquela energia. E qual que é o resultante de você passar 7 dias bebendo, fumando, transando, sem responsabilidade, como se não houvesse amanhã? O resultante geralmente é vazio existencial, que você só cobre ou com mais do mesmo, mais daquele mesmo vício, se a pessoa bebeu, ela vai querer beber mais, ou senão você vai começar a desenvolver sintomas depressivos. Então, o carnaval é como se fosse uma bomba atômica cuja explosão acontece naquele dia, nos 7 dias, mas os estilhaços se perpetuam por vários e vários dias. Sendo a festa boa ou não. Né? Eu estou trabalhando com suposição, porque eu imagino que nem todos os carnavais tenham todas essas características que eu apontei. Mas nas grandes cidades, que são os verdadeiros núcleos, o que será que predomina? Não dá para se basear com o que acontece só na mídia. A mídia não mostra tudo. O que não é mostrado na mídia, por dedução lógica, são as coisas piores. Certo? Egrégora. Todas as pessoas estão cantando os mesmos refrões. Estão formando as mesmas imagens mentais, soltando para o ambiente essa energia densa e poderosa com essas imagens mentais. Qual que é a resultante que vai ser atraída para ela e depois vai ser compartilhada com essa rede entrelaçada de pessoas, digamos assim? Qual vai ser? Então, com isso,
Eu não quero dizer que todos os carnavais são ruins, como eu já disse. É apenas uma provocação consciencial para você que ainda não havia refletido sobre as decorrências de uma festa como essa. Pode estar trazendo não só para você, mas como para várias pessoas próximas. Se você quer ou não, isso daí já diz respeito ao seu próprio livre-arbítrio. Agora, da mesma forma que existe egrégora, que existe entrelaçamento quântico, energia, frequência e vibração no carnaval, também existe em momentos meditativos. Também existe em momentos de oração. Também existe em grupos que se reúnem para promover a própria saúde. Também existe para pessoas que se amam e são gratas de estarem juntas umas com as outras. Você imagina um estádio de futebol orando com sentimento e consciência a oração do Pai Nosso. Quais as repercussões na egrégora isso não vai gerar para todo o campo eletromagnético que está presente? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje. Gostaria de dizer também que eu sou autor do livro Fora da Matrix, A Arte de Viver à Margem do Sistema, que narra a minha experiência pessoal, como eu comecei a me interar sobre esse assunto de energia, frequência e vibração, de metafísica, e comecei a colocar em prática isso na minha vida. Isso está no livro Fora da Matrix, A Arte de Viver à Margem do Sistema. Eu vou deixar no primeiro comentário se for no YouTube, e vou deixar na descrição do vídeo se estiver no meu novo canal do YouTube. Aliás, falei tudo errado, esquece isso. Eu vou deixar no primeiro comentário. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Instagram, vou deixar no primeiro comentário os links. E se você estiver vendo pelo YouTube, no meu novo canal no YouTube de escritor, eu vou deixar na descrição o link para o site da editora Atlântico, antiga editora Chiado de Portugal, contendo esse livro. Além disso, eu também tenho alguns contos que estão na Amazon. Contos também sempre nessa intersecção, nesse limite entre o mundo entre o mundo físico, entre o mundo material e o mundo metafísico, entre o mundo espiritual, que é essa área que eu gosto dentro da literatura. Eu vou deixar o link também. E se você quiser seguir, se você estiver vendo pelo Face, pelo Insta, e quiser seguir o meu canal, você pode digitar Escritor João Cássio no YouTube, ou vou deixar também esse link no primeiro comentário do Face. E é isso. É isso que eu tinha para dizer hoje. Esse é o primeiro vídeo do meu retorno, agora trazendo também conteúdos reflexivos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, fique com Deus e bom carnaval.